Graça e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, dia 200. Hoje estaremos lendo capítulo 26, 27 e 28 do livro de Provérbios. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo. Capítulo 26 está escrito: Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta, e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca do tolo. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estutícia. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre, como caco coberto de escórias de prata. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas o seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fieis a ele, nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Capítulo 27. Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem apagará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com um conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai,
Nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe conterá. O gotejar contínuo do dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra comete o óleo. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto responde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre os grãos de cevada pilhada, não se iria dele a sua estutícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a Eva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. 28. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude dos homens prudentes e sábios ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e o onzena ajunta-a para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão bem. O homem rico e sábio aos seus próprios olhos, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza.
O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde aos olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos terminando o livro de Provérbios, lendo os capítulos 29, 30 e 31. Então que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.